Olá, boa tarde. Na Feira do Livro de Lisboa são divulgadas as publicações ligadas aos jesuítas e é possível aceder às plataformas digitais desenvolvidas pelo Apostolado de Oração. Propostas que serão apresentadas daqui a pouco pelo Padre António Valério, hoje convidado do programa Eclésia. Primeiro, mostramos outras notícias da atualidade religiosa. O desemprego e a pobreza estão a destruir a família. Alertas do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. O Papa alertou esta semana para as situações que colocam a família em perigo, desde a guerra à pobreza, recordando os milhões de pessoas que vivem na miséria. In effetti, la miseria sociale colpisce la famiglia e a volte la distrugge. La mancanza o la perdita del lavoro o la sua forte precarietà incidono pesantemente sulla vita familiare, mettendo a dura prova le relazioni. O Papa despediu-se com uma saudação aos peregrinos lusófonos, evocando a celebração do Corpo de Deus. Cari amici, domani ricorre la festa del Corpus Domini. Imperiamo dal Signore che sia fatto cibo affinché ciascuno possa diventare più disponibile per gli altri, servendo tutti i bisognosi, specialmente le famiglie più povere. Dio vi benedica. E é precisamente sobre a festa do Corpo de Deus que agora lhe falamos. Em Portugal celebra-se pela terceira vez no próximo domingo. As dioceses portuguesas preparam-se para celebrar a solenidade litúrgica do Corpo e Sangue de Cristo, popularmente conhecida como Corpo de Deus. Uma tradição católica nascida há mais de 7 séculos, que leva milhares de pessoas a percorrer as ruas do país. A procissão acontece nesse contexto também em que começa a haver manifestações públicas de fé e, portanto, a festa do Corpo de Deus e a procissão que depois começa a estar a ele associada, como muitas outras manifestações públicas de fé que aparecem sobretudo nessa época da história. Eu sinto que é algo que é bem vivido pelos cristãos e que é evangelizador por isso mesmo. Quer dizer, nós não evangelizamos só quando estamos a falar explicitamente de Jesus, evangelizamos sobretudo pelo testemunho e que é o testemunho, neste caso, a presença e uma presença orante. Depois do acordo entre o governo português e a Santa Sé, determinou-se que o feriado correspondente a esta celebração religiosa seria suspenso temporariamente. A celebração acontece, por isso, este domingo. Os padres vicentinos pretendem dar novo impulso às missões populares. A Congregação da Missão, também conhecida por vicentinos, dedica-se às missões populares. Evangelizar as pessoas simples e do campo. Dar luz àqueles que vivem longe da fé, tal como pede o fundador São Vicente de Paulo. Dedicar a sua vida nas terras mais longínquas e mais perdidas, como ele próprio dizia, e mais pobres de clero e de formação religiosa, e São Vicente de Paulo funda precisamente uma congregação para se dedicar ao ensino religioso das gentes de Paris e de toda a França, aquelas que não conheciam as verdades da fé. Com o intuito de revigorar esta etapa de evangelização, os padres vicentinos realizaram um fórum sobre as missões populares. A sociedade contemporânea requer novos métodos de anunciar o Evangelho. Hoje é um tempo de evangelização, de anúncio da Palavra de Deus, que procura chegar a todas as pessoas de uma comunidade, envolver todas as pessoas de uma comunidade, em vista de quê? De animar a fé. A missão popular procura integrar e chamar todas as pessoas. No fundo, é uma forma de animar a prática cristã. Estes agentes missionários, através do exemplo e da palavra, levam o Evangelho às comunidades distantes. A missão popular é realizada pelo padre vicentino, normalmente, depois também por religiosas e leigos. E também o testemunho deles foi importante para isto.
Este método de evangelização é uma forma de entrar em contacto com as pessoas durante um período de tempo para que estas se sintam envolvidas pela doutrina e pela ação. Na medida em que estes leigos e o próprio sacerdote conjugam o esforço e a doutrina, evidentemente que vão despertando na comunidade interesse, curiosidade e muitas vezes mesmo atuação. Se não houver isso, claro que o resultado não é grande. Mas se houver este despertar, deste empenhamento, desta doação, então a missão popular é muito frutífera. A missão popular é apenas uma etapa da caminhada. A sua envolvência dará frutos mais tarde. Uma forma de despertar a fé nas pessoas através do contacto direto e do exemplo nas comunidades. Também não podemos pretender que a missão popular faça tudo, nem que convença, às vezes queremos ambição. Não, a missão popular não é o único instrumento de evangelização. É muito importante, mas não é o único. Iniciativas pastorais que ajudam a levar o Evangelho a todos os cantos e recantos das dioceses. A Diocese de Beja está a colaborar com autarquias, empresas e comunidades pescatórias para preservar o património religioso e cultural do litoral alentejano. Quando se fala no Alentejo, as preocupações centram-se normalmente na realidade do interior e em desafios como o desemprego, a diminuição demográfica e o envelhecimento da população. No entanto, a Igreja Católica tem procurado ao longo dos anos estar também atenta à situação das comunidades do litoral, que, embora menos isoladas, debatem-se igualmente com grandes desafios. Um deles diz respeito à conservação do património religioso e cultural do território, das suas comunidades pescatórias, que tem sido aposta forte por parte da Diocese de Beja. Este é um património que, por várias circunstâncias, se encontra hoje em risco. É verdade que esta frente atlântica está entressachada de santuários, de igrejas paroquiais ou simplesmente de pequenas ermidas e até de cruzeiros que evocam a realidade religiosa das gentes do mar. Mas a transformação social e económica que tem vindo a verificar-se neste território coloca em causa a continuidade desta memória. A chegada da indústria à costa alentejana teve grande impacto na atividade dos pescadores e, consequentemente, na sobrevivência das suas tradições religiosas e sociais. Sines, onde a comunidade pescatória sempre esteve muito ligada ao culto a Nossa Senhora das Salas, devoção que remonta ao tempo de Vasco da Gama, foi um dos locais mais afetados por esta mudança. Houve uma altura, depois de 25 de Abril, que as coisas começaram a mudar. Com a indústria, houve um pescador que saiu para a terra e as coisas morreram um bocado. Até houve anos que não saiu a precisão. Em parceria com as autarquias, empresas, associações ligadas à pesca e às próprias comunidades pescatórias, o Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja tem procurado garantir que estas tradições não se percam. O projeto tem várias vertentes, desde a identificação dos principais pontos de culto, à inventariação e preservação dos artefactos a ele ligados, passando pela recolha de testemunhos e histórias passadas de geração em geração entre famílias de pescadores. Não interessa apenas termos os objetos quase como um tesouro ali, estarem muito bonitos e muito bem iluminados, num sítio que as pessoas gostem muito de ver, mas é fundamental preservar esta memória das pessoas. Como é que se pescava, os desafios, todo um mundo que nós às vezes não estamos à espera de encontrar. A área que está a ser trabalhada atualmente começa na Península de Troia, na fronteira com a Diocese de Setúbal, e prolonga-se até São Teotónio, Paredes Meias, com o Algarve. Este domingo, o programa 70x7 da RTP2, a partir das 11h20, vai dar a conhecer alguns dos frutos já visíveis desse trabalho, numa emissão que passará pelos concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Odmira. Apresentamos agora a mensagem do Evangelho deste domingo, que um texto do cônego João Aguiar Campos diz por outras palavras. Celebramos, Senhor Jesus, o mistério do teu corpo entregue e do teu sangue derramado pela vida do mundo.
Ao celebrarmos este amor que ama gratuitamente e sem limites, dá-nos a graça de testemunharmos permanentemente a tua compaixão por cada irmão, fazendo nossas as suas fomes e os seus dramas neste tempo que dizemos de crise e sofrimento. Os dramas da fome e do desemprego, das famílias desfeitas, do esquecimento da dignidade da pessoa humana. Que ao comungarmos o teu corpo, tomemos consciência de que formamos um só corpo e que comungar-te implica, de facto, comungar todos aqueles pelos quais te entregaste. Que ao meditar, contemplar e agradecer o teu amor, os nossos olhos se abram e os nossos ouvidos escutem os gritos ou os discretos gemidos de todos os esquecidos. Em agência.eclésia.pt pode acompanhar a informação sobre a atualidade religiosa. E no Ano da Vida Consagrada, que está a decorrer, recordamos itinerários de consagração. Os nossos irmãos e irmãs, a maior parte estão velhinhos. E nós não podemos passar ao lado como se isso não existisse. Temos de olhar para eles e cuidar deles como irmãos e deixarmos que eles também nos transmitam a riqueza da sua experiência e da sua sabedoria. E olharmos também para fora no sentido o que é que os nossos irmãos e irmãs à nossa volta nos estão a dizer. Seja os que se aproximam de nós, seja os que se afastaram da Igreja. Porquê? O que é que nos estão a convidar? Se calhar a tornarmos-nos mais próximos e a encontrarmos formas novas de nos tornarmos mais próximos. E isso requer que nos ponhamos em comum. Testemunhos de consagração que apresentamos neste programa em cada quinta-feira. Tempo agora para conhecer outros projetos, nomeadamente os que são desenvolvidos pelo Apostolado de Oração, onde é secretário nacional o Padre António Valério, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Uma conversa a propósito da Feira do Livro, onde pela primeira vez, creio, o Apostolado de Oração está presente. Qual é o objetivo desta vossa presença na Feira do Livro e que projetos é possível nós conhecermos no vosso stand? Sim, pois era assim um desejo já de há muito tempo podermos ter uma presença própria, um stand próprio do Apostolado da Oração. Noutros eventos temos estado representados por outras editoras, mas aqui achamos que seria a altura de dar o passo também neste contexto que o Apostolado da Oração também tem estado a viver de renovação e de investimento também de presença noutras áreas. E por isso, não só as editoriais ligadas ao Apostolado da Oração, mas também as editoriais ligadas a outras obras da província portuguesa da Companhia de Jesus, que ficou sob o nome de uma marca criada que é as Publicações Jesuítas. Por isso, o stand que vai existir não é o stand das Publicações Jesuítas, o que se pode encontrar na Feira de Lisboa. Para folhear alguns livros e creio que muito mais daquilo que me apercebi. Sim, exatamente. Para além das editoriais que vão estar lá presentes, vão estar também disponíveis para conhecer e contactar mesmo com os próprios projetos das iniciativas digitais do Apostolado da Oração, o Passo a Rezar e o Click to Pray. Vai ser possível experimentar cada uma dessas aplicações? Sim, depois vai estar tecnologia disponível para as pessoas, não apenas suporte em papel, mas sobretudo as pessoas podem conhecer, experimentar e descarregar as aplicações, saber como funciona e saber o que é estas aplicações. E que são, já agora, para quem possa não estar ainda familiarizado com elas, Passo a Rezar e Click to Pray, que aplicações são essas? São propostas de oração através das novas tecnologias. O Passo a Rezar fez 5 anos, recentemente são conteúdos em áudio, 10 minutos de oração a partir da liturgia de cada dia, podem ser descarregados. E o Click to Pray, que é um projeto bastante recente, que começou em novembro do ano passado, e que então são propostas mais breves de oração, 3 momentos de oração que as pessoas podem receber no telemóvel ou no mail ou através de redes sociais,
que faz parte depois de uma rede mundial de oração, unidos também às intenções do Santo Padre, que é também o núcleo da missão do apostolado da oração. Por isso estes dois projetos são diferentes, mas também muito complementares entre si. E por isso as pessoas vão poder também contactar e conhecer estes dois projetos. Que repercussão tem tido cada um deles? Chegam a quantas pessoas? Pois o Passo a Rezar, creio que já é um projeto implementado, também já tem um tempo de vida bastante significativo e por isso são à volta de 12 mil pessoas que diariamente usam esta plataforma. Que ouvem os tais 10 minutos que ouvem os tais 10 minutos, sim. Por isso tem havido sempre um crescimento, o que tem sido também para nós uma confirmação, de facto estamos a dar uma resposta que as pessoas estão à procura. O Click to Pray, nestes poucos meses de existência, é uma caixa de surpresas, de facto, para nós, não só pelo impacto que tem tido, mas se calhar faz parte da própria essência deste projeto ser uma surpresa diária para cada dia. As pessoas não sabem que tipo de oração é que vão encontrar nesta aplicação, o que é que isto lhes vai dar o vai proporcionar de encontro com Deus no dia-a-dia, através de uma proposta muito simples. E por isso acho que a surpresa faz parte do Click to Pray, também na forma como tem crescido e tem chegado às pessoas. Tem chegado a muita gente? Sim, tem chegado assim, tem sido assim um crescimento que foi muito acelerado nos primeiros meses e agora também continua assim um crescimento bastante sustentado do Click to Pray. Um investimento, como há pouco disse o Padre António Valério, um investimento nesta área da comunicação, corresponde a uma estratégia que o apostolado de oração está a desenvolver de expansão e essa estratégia já pode ser avaliada positivamente, na sua opinião? Assim, pois, isto teve bastante tempo de preparação. Este é um processo que começou em Roma, diretamente com o geral dos jesuítas, que quis que o apostolado de oração se recriasse. E que por isso foi um trabalho feito um bocadinho por todo o mundo e que Portugal assumiu como um desafio particularmente decisivo para esta fase da história do apostolado de oração, onde a comunicação entrou necessariamente em força. Por isso, não só na formação da própria equipa, mas depois nas opções que se fazem, nas reuniões e na programação que temos, as questões da comunicação, da estratégia de comunicação, que é essencial no modo de comunicar hoje a fé. E a avaliação que fazem da repercussão que teve essa estratégia, qual é? Sim, pois isto estamos a falar de uma coisa de alguns meses, praticamente um ano, e a avaliação é muito positiva. Assim, sobretudo de as pessoas poderem aceder às nossas propostas, quando é sempre uma proposta de evangelização, e poderem aceder de uma forma que é compreensível e que as pessoas se sentem atraídas por aquilo que se quer comunicar. Os jesuítas, na história da companhia, na história da Igreja, vão aparecendo com diferentes projetos de diálogo, fé, cultura. Tem nestes novos projetos de comunicação uma nova expressão, esse diálogo? Sim, pois eu creio que faz parte da tradição da Companhia de Jesus, uma atenção particular aos tempos e ao presente histórico que está a decorrer, e por isso ao longo dos séculos tem-se sabido sempre adaptar a proposta e a evangelização às necessidades e às exigências de cada tempo. Por isso o apostolado de oração e também as outras obras da Companhia de Jesus têm procurado responder a este desafio e faz parte da publicação, o diálogo com a cultura, o aprofundamento da fé, não só a nível cultural, mas também a nível dos grandes debates entre a fé e as grandes fronteiras de hoje. Por isso a Companhia teria que estar presente também por carisma próprio nestes diálogos. E é esse o enquadramento que tem em toda a Companhia, nomeadamente na província portuguesa? Sim, pois tudo aquilo que se faz em vista ao futuro tem sempre a ver qual é a melhor resposta apostólica aos desafios que hoje a Igreja e a cultura nos coloca. No registro mais pessoal, o Padre António Valério é secretário nacional do Apostolado de Oração. Como está a viver este compromisso, este trabalho no apostolado de oração, pessoalmente? Eu creio que é uma responsabilidade grande, porque o apostolado de oração, sabemos que tem uma tradição muito grande no nosso país. A nível títulos consagrados, não é? Sim, pronto. Mensageiro do Coração de Jesus. O Mensageiro do Coração de Jesus, a Revista Cruzada, pronto, os bilhetes mensais, não é? Que já são tudo publicações centenárias, por isso há uma história muito grande para trás, de uma tradição espiritual, de alimento da vida espiritual dos cristãos e das comunidades cristãs nos tempos passados e hoje, atualmente. E depois também este desafio de
ver que esta proposta, na sua simplicidade e ao mesmo tempo profundidade, continua muito válida para os dias de hoje. E por isso, sem perder o tesouro da tradição, o grande desafio é comunicá-lo de uma forma compreensível e atrativa às pessoas. E estas experiências, assim pessoalmente, estas experiências de estar a trabalhar com a equipa do Secretariado Nacional, tem sido ver os resultados, não só das pessoas que já pertencem ao apostolado da oração, contentes com a imagem que se está a fazer, mas depois as pessoas que começam a conhecer e a entrar dentro desta família da oração. Por isso, o resultado e a impressão pessoal é sempre muito positiva. E de grande entusiasmo. Todos os seus dias este trabalho? Sim, os dias e as noites às vezes também, mas sobretudo, o dia é muito preenchido por isto. Por isso é sempre uma experiência muito gratificante. Algum projeto novo que possamos esperar? Pois, agora o que se está assim a desenvolver, que é, em princípio, ou quase certeza, a plataforma do Click to Pray poderá ser traduzida noutras línguas. Em princípio, no próximo ano, pronto, a coisa está a dar assim os primeiros passos. A nível de outros países e outras províncias jesuítas em todo o mundo, conhecendo o Click to Pray, tiveram curiosidade e têm vontade de passar o Click to Pray para outras línguas e de poderem adotar também a nível do apostolado da oração internacional. Por isso este vai ser assim o desafio assim, a nível das novas tecnologias, da internacionalização desta plataforma, que também é... Que corresponde à internacionalização do apostolado da oração de Portugal, não é? Sim, sobretudo, é isso, sim. Sobretudo, e uma ligação mais concreta com os secretariados nacionais espalhados pelo mundo. Muito bem, Padre António Valeiro, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o apostolado da oração, nomeadamente as iniciativas que agora decorrem durante a Feira do Livro, e felicidades para todas elas. Muito obrigado. Muito obrigado. E mais logo pode acompanhar também o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.